Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar sobre distribuições de probabilidade. Hoje, mais especificamente, falando sobre a distribuição de T-Student. Peço que, se vocês não forem inscritos no canal, para se inscrever, para receber os vídeos dessa e de outras disciplinas. Se gostarem do vídeo, para deixar um joinha. Se não gostar, para comentar, para que eu possa saber o que dá para melhorar. E peço também para que, se puderem, se inscreverem, me seguirem no Instagram, @prof.rafaelgalas. Bom, a distribuição de T-Student é um modelo de distribuição contínua muito parecido com a distribuição normal padrão. Nós vimos a distribuição normal padrão em aulas anteriores. É aquela distribuição que tem média 0, variância 1. Ela é muito utilizada em inferências estatísticas. Tá? Normalmente é onde a gente faz análise e estudo populacional. Funciona muito bem quando a gente tem amostras com tamanhos inferiores a 30 elementos. Tá? Assim como a distribuição Qi quadrado, que a gente viu na aula passada, ela possui um elemento chamado grau de liberdade. Tá? E o grau de liberdade é dado por n-1 amostras. Então, por exemplo, se eu disser que a distribuição tem 5 graus de liberdade, é sinal de que ela tem 6 amostras. Se eu disser que ela tem 10 graus de liberdade, ela tem 11 amostras. Então, o grau de liberdade é sempre dado por n-1 amostras. Tá? A média é 0 e a variância é dada por essa fórmula aqui. Ó. A variância de T-Student com φ graus de liberdade é igual a sigma ao quadrado de Tφ igual a φ dividido por φ menos 2, desde que esse φ seja maior que 2. Então, a média é 0, a moda é 0, a mediana também é 0. A variância é dado por φ dividido por φ menos 2, e o desvio padrão é a raiz quadrada dessa equação aqui, certo? Bom, em relação à parte gráfica, até aqui justificando por que a gente pode utilizar o gráfico e a tabela da normal, é porque o gráfico dela é muito próximo. Então, nós temos aqui um exemplo da forma do gráfico da distribuição T-Student, ou distribuição T, como alguns autores usam, quando φ é igual a 4. Então, quando o φ é igual a 4, ela tem esse comportamento aqui. Ó. Esse gráfico, alguns autores aí costumam dizer que ele tem forma de sino, né? Ele segue esse comportamento aqui, ó, tá? A normal tem um comportamento um pouco diferente. Tá? Ela começa com uma região menor, mais próximo da média ela fica com uma região menor, e depois mais próximo da média ela fica com uma região maior, e depois ela volta a ficar com uma região menor. Tá? Então a normal é a verde, e a T-Student com 4 graus de liberdade é a linha azul. O que dá para perceber aqui? Que quando os valores da T-Student são menores, principalmente quando forem menores que 30, a distribuição T ela apresenta dispersão maior que a normal padrão. Tá? Então, nesses casos, o desvio padrão é maior que 1. Vocês sabem que se a variância da normal for 1, a raiz quadrada de 1 também é 1, então a normal padrão que tem a variância 1 e o desvio padrão igual a 1, nesse caso aqui, a gente consegue perceber aqui pelo gráfico que a dispersão da T-Student é maior. Por quê? Porque o desvio padrão dela é maior do que 1, principalmente quando o φ for menor que 30. Quando o φ for maior do que 30, vai começar a dispersão a ficar menor, tá? E os dados começam a tender a valores cada vez mais próximos, tá? Aqui, certo? Então, a gente pode analisar isso para que entenda esse procedimento, calculando, por exemplo, o desvio padrão com uma amostra com menos graus de liberdade e com mais. Vocês vão vendo que conforme vai aumentando os graus de liberdade, o desvio padrão vai tendendo para 1.
Aí isso não acontece aqui quando a gente tem poucos graus de liberdade. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Vou pegar aqui a variância para a gente calcular o desvio padrão. Tá? Variância quadrada. Variância de uma T-student com 4 graus de liberdade. 4. Vou pegar a fórmula lá de cima. Tá? Aqui, ó. Φ dividido por Φ menos 2. Então é Φ dividido por Φ menos 2, que é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. A variância, quando tem 4 graus de liberdade, é 2. A raiz dessa variância, né, é igual a raiz de 2, que é igual a 1,41. Quem é esse 1,41? O desvio padrão. Vamos fazer agora para alguns valores maiores que 30 para ver o que acontece. Variância do T-student com 35 graus de liberdade. 35 dividido por 35 menos 2 é igual a 35 dividido por 33. Tá? Se a gente tirar a raiz quadrada de 35 sobre 33, se vocês quiserem, antes de tirar a raiz aqui, simplesmente utilizar o valor decimal, sem nenhum problema. A raiz quadrada de 35 sobre 33 é, vou colocar aproximadamente aqui, que tem mais casas decimais, 1,02. Veja a diferença. Dispersão maior, aqui a dispersão tá menor. Lembrando, né, que o desvio padrão é uma medida de dispersão. Então, vou pegar uma maior ainda, mais longe do 30 ali, que é o ponto onde a gente entende que é a principal aplicação da T-student. Vou pegar um T60. Variância do T-student com 60 graus de liberdade. 60 dividido por 60 menos 2, 60 sobre 58. Para calcular o desvio padrão, a raiz. Raiz de 60 sobre 58. Tá? Essa aqui, ó, ela dá 1,2, só para corrigir, dá 1,2, quase 1,03, tá? Por isso a aproximação. Essa aqui vai ser 1,02. E se a gente for avançando mais, aumentando os graus de liberdade, a gente vai perceber que vai reduzindo esse valor da segunda casa aqui, até que ela se torne irrelevante. Tá? Então, com muitos graus de liberdade, a dispersão diminui. A dispersão, que era 1,41, se tornou 1,02. Isso com uma distribuição de 90, 120, 150 graus de liberdade, não vai ter a necessidade de aplicar o T-student, tá? Aplica a normal, que é mais rápido e mais simples. E você pode usar tanto para amostras menores quanto para amostras maiores. Beleza? Então, essa primeira parte para entender o que é T-student. E agora a gente vai verificar a interpretação gráfica e vai aprender a usar a tabela. Tá? Que é o mesmo que vem acontecendo nas últimas situações. Ó. A gente tem aqui a seguinte sentença. A distribuição T-student também é tabelada, tá? Assim como a gente viu com a normal padrão, assim como a gente viu com aqui quadrado, e utiliza uma tabela bicaudal. Tá? Na aqui quadrado que a gente viu na aula passada, era um lado só. Né? Na distribuição normal padrão era dos dois lados. Então nós vamos relacionar, associar área com probabilidade. Então, nós vamos entender como probabilidade a área abaixo do gráfico dessa curva de distribuição e acima do eixo. Tá? Então, na tabela a gente vai buscar o valor de φ inteiro. Né? Eu digo inteiro por quê? Porque a gente no gráfico vai ter a distribuição simétrica em relação ao positivo e em relação ao negativo. Então, a gente vai buscar o valor inteiro na substituição e o valor de alfa na coluna. Então, achamos a linha onde está o φ e buscamos o alfa na coluna. A intersecção entre linha e coluna vai definir exatamente o valor que a gente precisa. Tá? Então, alfa sobre 2
alfa sobre 2, metade, metade. A região central que vai sobrar é 1 menos alfa, sendo que metade do alfa se encontra simétrico em relação ao gráfico. Então vai ser igual para um lado e para o outro, que é uma propriedade da distribuição normal também. Beleza? Então, a partir disso, nós vamos buscar esses elementos na tabela. Tá? Tem uma tabela padrão, mas existe até algumas variações, dependendo do autor, tá? Mas é uma tabela padronizada. Então, vamos fazer um exemplo bem genérico aqui inicial. Exemplo inicial. Admita parâmetro 9, ou seja, φ igual a 9 e alfa igual a 5%. Bom, quando a gente fala em alfa igual a 5%, o que eu estou dizendo aqui nesse gráfico? Que tem 2,5% nesse lado e tem 2,5% nesse lado. Tá? O que eu vou buscar na tabela? O alfa igual a 5% e o φ igual a 9. Então, eu tenho aqui uma tabela, tá, da distribuição de t-student. É uma tabela bicaudal, igual esses gráficos aí que eu estou fazendo. O que eu vou buscar? Eu vou buscar o φ aqui e vou buscar o alfa aqui. Então, no nosso caso aqui, ó, nós temos φ igual a 9 e alfa igual a 5. O φ igual a 9 e o alfa igual a 5%. Esse 5% é 0,05, 2,5 para cada lado. Então, 9, 0,05 está aqui, 2,2622. Então, aqui é 2,2622 e aqui é menos 2,2622. Numa distribuição de probabilidade que tenha 9 graus de liberdade, ou seja, uma amostra de tamanho 10, e um grau de confiança de 95%, né, porque aqui nós temos 95%. Numa distribuição com 10 amostras, 9 graus de liberdade e 5% de alfa, que nos dá 95% de confiança, 2,5 para o negativo e 2,5 para o positivo, nós temos esses dados apresentados aqui. Tá? Essa é a distribuição de probabilidade desse t-student aqui. Super tranquilo de utilizar, tá? Não tem erro na tabela aqui. Mais um genérico aqui. Sendo o φ igual a 25 e o alfa igual a 10. O alfa igual a 10 é o alfa igual a 0,01. O que nós vamos buscar na tabela? Se tem 10%, né? Aqui a gente tinha 5%, era 2,5 para cada lado. Aqui a gente tem 10%, é 5 para cada lado. Vamos buscar na tabela alfa igual a 25. Alfa igual a 25. Abrir ela aqui para a gente ver em qual coluna que está o 10. O 0,1 é na terceira coluna. 25, 10. 1,7081. 1,7081 para a esquerda, menos 1,7081 para a direita. Beleza? Super tranquilo esse processo aqui, tá? Não sei se vocês perceberam aqui que eu passei rapidamente, ó. Até o 25 ele vai, até o 30 na verdade, ele vai de 1 em 1 aos graus de liberdade, até o 30. Do 30 para frente vai de 10 em 10, depois aumenta de 20 em 20, 60 em 60 e até a última linha aqui que é o infinito. Essa linha do infinito aqui vocês vão perceber que é praticamente igual à linha da tabela da distribuição normal padrão. É importante crescer de 1 em 1 até o 30. Do 30 para frente não é tão utilizada essa tabela, por isso ela nem é feita do 30 para frente de 1 em 1 elementos, tá? De 1 em 1 grau de liberdade, porque não faz sentido utilizar ela para valores maiores que 30. Última parte aqui. Nós temos a seguinte situação. Considere uma distribuição T com parâmetro 18. Então a gente tem aqui 18 graus de liberdade. Encontre a média
variância, desvio padrão, mediana, primeiro quartil e 95º percentil. Tá? Então, alguns são só convenção, né? Não precisa fazer nada. A média é o Mi de um T-Student com 18 graus de liberdade. A média é 0. A variância a gente já definiu antes, que é o sigma quadrado de T18, que é 18 dividido por 18 menos 2, que é igual a 18 sobre 16, que é 1,13. Tá? Essa é a variância. O desvio padrão é só o sigma, né, do T18, T-Student com 18 graus de liberdade, que é a raiz de 1,13, que é aproximadamente 1,06. Então, calculamos a média, a variância, desvio padrão. Aqui a mediana. Mediana a gente definiu lá atrás de forma bem simplificada, que é o termo central. O termo central é 0, tá? A mediana de qualquer T-Student é igual a 0. No primeiro quartil, o que a gente tem? No primeiro quartil, a gente tem 25%. Né? Então, o que eu vou buscar? Na tabela, eu vou buscar o φ18 e o alfa igual a 0,5. Porque na tabela, eu vou buscar esta mais esta aqui. Tá? Apesar de eu precisar calcular só esse. Esse é o simétrico desse, com o sinal de negativo. Então, vamos ver aqui a linha com 0,5, é a primeira coluna. E 18 com 0,5, 0,68837. Então, aqui vai ser negativo, menos 0,68837. Negativo sempre quando estiver à esquerda do eixo de simetria aqui da média. Tá? Então, nesse caso aqui, quartil 1 igual a menos 0,68837, certo? Para finalizar aqui, 95º percentil. Tá? Então, o que a gente quer calcular? O P95, ou seja, 5% aqui, teria outro 5% aqui. A gente vai buscar na tabela 18 graus de liberdade e o alfa igual a 10%, que seria o 0, desculpa, corrige, tira um 0 aqui, vou apagar isso aqui, 0,1, que é o 10%. Tabela, 10% vai ficar na terceira coluna, 18, terceira coluna, né? 18 graus de liberdade com 0,1 de alfa, nós temos 1,7341. Então, percentil 95, 1,7341. Ou seja, uma distribuição de probabilidade com 18 graus de liberdade e 5% de grau de confiança, né, do intervalo de confiança do grau de liberdade, vai nos dar um percentil de 95º percentil de 1,7341. Beleza, pessoal? Então, nessa parte aqui é entender que a distribuição T-Student é muito próximo da normal padrão, principalmente com mais de 30 graus de liberdade, e que a gente vai usar uma tabela pensando sempre na simetria. Só tem que cuidar na hora de aplicar na tabela para não usar só a metade, né? Porque na tabela a gente vai aplicar a soma dos dois lados. Mesmo que eu precise só de um lado, eu vou aplicar a soma dos dois para verificar na tabela e depois eu vou fazer a interpretação. Se for do lado esquerdo da média é negativo, se for do lado direito da média é positivo, pensando no eixo real aí como base de sustentação. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.